Acredite se quiser, sabe qual é o meu público predileto hoje para contar histórias? Eu comecei a contar história para criança, foram elas que me despertaram para esse prazer dessa profissão que eu abracei há 30 anos. Eu trabalhei por anos em casas de idosos, contando histórias para pessoas de 80, de 90, inclusive de 100 anos. Conto histórias para adulto e adoro também. Mas por incrível que pareça, eu amo contar histórias para adolescentes. Sim, aqueles adolescentes terríveis que nos desafiam, que quando você fala assim, e aí ela disse, eles completa a frase com palavrão, né, com a palavra de baixo calão, ou então com algo nada a ver com a história. Pois é, eu adoro, é o meu melhor público. Talvez porque a criança seja excessivamente espontânea, o que é maravilhoso. Quando a criança não gosta, ela diz que não gosta, ela levanta, ela sai e acabou. Os adultos já têm aquela, né, aquela condição assim educada para não fazer isso, então eles vão dizer que gostam ou não vão dizer nada, mas eles não serão sinceros. Os adolescentes, eles têm o meio termo entre as crianças e os adultos. Na verdade, eles dizem sim, eles levantam, eles saem quando eles não gostam. Mas quando os adolescentes, eles gostam da gente, eles nos defendem. Nunca aconteceu comigo de ter uma turma de adolescentes que não escutasse as minhas histórias, não quisesse ouvir mais. E principalmente quando eles tinham a oportunidade de poder ouvir novamente, eles me defendiam. Defendiam mesmo. Ai de quem mexesse comigo. Não, eles não permitem. Então eles nos defendem mais do que os adultos. Eles nos defendem mais do que as crianças. É muito bom. E eles são intensos, a energia deles está à flor da pele, eles são todo energia, né? Eles querem transformar o mundo, eles são pessoas que questionam e são os adolescentes que fazem o mundo girar, porque eles estão repletos de perguntas, repletos de indagação, de questionamentos e nada se transforma se antes alguém não perguntar se algo pode acontecer, se algo pode ser melhor. Portanto, os adolescentes, eles são fundamentais para que o mundo permaneça. E o que são as histórias, se não momentos de vivências transformadoras? A gente se transforma quando escuta história, a gente se transforma quando conta história. As histórias, elas nos ensinam muito e elas também nos aproximam muito. Mas hoje eu não vim falar só sobre contar histórias para adolescentes, dizer que eu acredito na rapaziada. Hoje eu vim trazer um relato de quando eu comecei a contar histórias em socioeducativos, em centros de recuperação de menores infratores. Cada lugar ou cada época, este nome muda. Mas todo mundo conhece a história, se não conhece, eu aconselho a conhecer a história do Roberto Carlos Ramos, um grande contador de histórias, já considerado o maior contador de histórias do mundo, de Minas Gerais, daqui de Belo Horizonte. Graças a Deus, meu amigo, meu colega, e por quem eu tenho uma profunda admiração. Eu nunca mais esqueço a primeira vez que eu vi o Roberto Carlos contar a história e meu queixo não conseguia voltar para o lugar. Eu fiquei maravilhada. Ele era um menino, isso deve ter quase 30 anos, deve ter uns 20 e tantos anos. E ele era menino mesmo, eu também era muito nova, muito jovem. E falei, gente, eu não preciso mais contar história, porque eu tenho o contador de histórias na minha frente. A vida do Roberto Carlos virou filme. Se você não viu, veja o contador de histórias. Busca na internet que você vai encontrar. Roberto Carlos, ele foi uma criança interna da FEBEM.
numa época em que a FEBEM fazia, ou o governo então fazia uma propaganda de que a FEBEM era um lugar ideal para educar os filhos daquelas mães que não tinham tempo para ficar com eles em casa. Só que não. Né? E lá dentro da FEBEM ele se tornou um menor infrator, considerado inclusive irrecuperável. Bom, eu não vou contar a história do Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos é um grande exemplo vivo, é um exemplo maravilhoso que vai me dar respaldo ao que eu vou contar agora. Quando eu estava grávida do meu terceiro filho, que agora nesse final de ano completa 19 anos, ou seja, há exatos 19 anos, eu estava com 7 meses de gravidez, aquela barriga enorme. Eu fui convidada a contar histórias num centro de recuperação de menores infratores, no socioeducativo, Dom Bosco, um lugar muito grande. E logo que eu cheguei na sala onde eu contaria histórias, eles, né, aquela educação de que primeiro as damas, eu era a única mulher que estava ali, entrei primeiro, depois de mim entraram os adolescentes, muitos, mais ou menos uns 80, devia ter uns 80 ali. Depois os agentes, né? Mas, por incrível que pareça, o primeiro adolescente que entrou naquela sala era um jovem que já havia tentado me roubar com um caco de vidro na mão. Quando estamos grávidas, nós mulheres ficamos muito sensíveis. Eu tenho medo de tudo e choro o tempo todo. Quando eu vi aquele menino entrar, eu confesso que eu tremi. Mas ele, claro, não se lembraria de mim, porque o que ele fez comigo, ele deve ter feito com muitas pessoas. Ele não conseguiu se aproximar de mim, porque eu estava dentro do carro, fechei o vidro e nada aconteceu. Eu simplesmente não pude parar e descer naquele momento. Eu tive que ir para um outro lugar, né? E naquele lugar ali, nunca mais eu passei a pé. Mas ele também estava dopado. Então ele jamais se lembraria de mim, mas eu nunca me esqueceria dele e nem da frase que ele me disse. E que, por pior que tenha sido ouvir aquilo, foi muito divertido, foi muito engraçado. Ele era engraçado, ele tinha um jeito de falar muito engraçado e uma construção da fala, né, das palavras. Então esse menino me marcou muito. E ele entrou na sala, e quando ele entrou na sala eu realmente tremi, mas eu vi que a minha dificuldade maior não era me lembrar até de que ele já tinha tentado me roubar, mas em lidar com o meu próprio sentimento com relação a ele. E vê-lo sorrir para mim como ele sorriu, e vendo me cumprimentar como ele me cumprimentou, mudou. Algo mudou dentro de mim e naquele momento eu não sabia o que era. E eu fui recebendo todos aqueles jovens entrando naquela sala, quando finalmente fecharam a porta. E eu, vendo aqueles adolescentes, alguns do meu tamanho, alguns menores do que eu, alguns com rosto de criança, alguns com rosto de maiores de idade já, né? A maioria, a grande maioria de adolescentes negros. Eu perguntei para eles, quem aqui já ouviu histórias? Daqueles cerca, aproximadamente 80 jovens que ali estavam, apenas um levantou a mão e disse, eu. Eu falei, de quem que você ouviu história? Ele falou, da minha avó. Era uma história de lobo. A senhora vai contar a história do lobo? Então eu vi um jovem menor infrator, eu não sei o que ele fez, a gente não fica sabendo o que os jovens fazem. Podem fazer de tudo, inclusive matar. Mas eu vi um jovem que estava ali, preso, internado, e que queria ouvir uma história de lobo mau. Uma história infantil, uma história de criança pequena, porque uma criança de 7, 8 anos já não quer assim ouvir uma história de lobo mau. Uma criança de 4, 5 anos quer. E o que
leva um jovem que tem coragem de roubar, que tem coragem de estuprar, que tem coragem de matar, de bater, querer ouvir uma história de lobo mau? Eu não contei história de lobo, claro. Eu escolhi um repertório que eu julguei adequado para um grupo de adolescentes. Histórias que eu não conto para crianças, geralmente, a não ser crianças bem, né? Essas crianças pré-adolescentes. Algumas delas, uma das histórias não, eu só conto para adulto mesmo, jovens e adultos. E ao final da narrativa, quando eu terminei de contar a última história, foram 3 histórias que eu escolhi, assim, pensando inclusive na sequência delas, qual seria a primeira, segunda, terceira, para poder ganhar a confiança deles, para poder chegar à alma deles, para poder deixar um recado no coração deles. Um recado de afeto, um recado de carinho, um recado de confiança, de coragem, né, de mudança. Um recado que para mim era o que eu precisava dizer, que eu acreditava que eles poderiam ser pessoas, que eles provavelmente eram pessoas muito boas e que eles precisavam encontrar, né, o outro lado da moeda para poder virar o jogo da vida deles. E quando eu terminei de contar a terceira história, quase todos vieram me cumprimentar. E vários deles fizeram uma roda comigo para me cumprimentar bem de perto, me felicitar pelo bebê que chegaria, desejar felicidades para mim e para o bebê. E um deles, até bem pequeno, ele me disse que seria pai muito em breve e que ele queria muito sair dali para poder receber o filho dele que ia chegar. Foi muito emocionante e foi algo que mudou muita coisa da minha vida, porque eu sou de um, né, vamos dizer, de um status em que essas crianças, esses jovens são chamados de pivetes, são chamados de tudo menos de crianças, de jovens, de seres humanos, de cidadãos plenos dos seus direitos. No entanto, direitos que não são cumpridos, né? Enfim, ganhei aqui agora um pequetito, que está participando aqui desse vídeo. Enfim, eu descobri que o que torna um adolescente menor infrator, perigoso, uma ameaça à sociedade, à nossa vida, não são as histórias de lobo mau ou de bruxa que agora estão dizendo por aí que fazem tanto mal. Não. São exatamente o contrário. São as histórias que eles nunca ouviram na vida deles, nem pelas suas famílias, que a maioria inclusive não tem uma família estruturada, nem por seus professores, nem por ninguém na sociedade. Eles não têm referências, eles não têm histórias. Desde então, eu sempre contei histórias nos centros de recuperação de menores infratores, nos socioeducativos, e sempre eu faço a mesma pergunta: quem aqui já ouviu histórias? E hoje eu posso dizer que de cada 150, 180 jovens, um diz que já escutou história. Apenas um até hoje diz que escutou a história da sua professora. Eu gostaria de sensibilizar quem está ouvindo esse vídeo a importância de olhar para essa juventude com um olhar mais amoroso, porque a gente só recebe aquilo que a gente dá. Se a gente se sente, se a gente coloca o outro no lugar da ameaça,
Ameaçados sempre nos sentiremos. Mas se a gente colocar o outro, quem sabe, nesse lugar de alguém que merece, que precisa ter uma gota, né, um momento de chance na vida para poder vislumbrar um estado de dignidade, a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente também vai se sentir mais dignos. Eu acho que quando a gente oferece dignidade ao outro, quando a gente luta pela dignidade do outro, a gente carrega dentro da gente esse sentimento de dignidade. E isso é muito bom. Ter esse sentimento é muito bom. Então, que as histórias sejam contadas, que o era uma vez seja livre, que as cantigas de rodas sejam cantadas. A gente não precisa cantar Não Atire o Pau no Gato, porque eu cantei muito Atirei o Pau no Gato. Eu nunca tirei um pau no gato na minha vida. Realmente, quem atira é quem nunca brincou ou quem se esqueceu completamente disso. Felicidades a você, felicidades a todos os jovens que você vir à sua frente.